O 22 não é apenas um número, ele é a ponte entre o céu e a terra, o código dos que vieram para construir o impossível. Bom, eu sou Ananda Pereira, numeróloga cabalista, falando de autoconhecimento e numerologia. Hoje, especialmente, eu vou falar do número 22, que é um número mestre, considerado um número mestre na numerologia cabalística. Ele possui uma vibração muito forte, está ligado aos aspectos espirituais, de grande potencial, um potencial construtivo, transformador. O 22 é tido como o número do grande construtor. Ele tem um duplo 2, né? Então ele pega a vibração do 4, que é a vibração do trabalho, da organização, da disciplina, e ele potencializa esse 4. O 22, ele é como se fosse o seguinte: a gente precisa do 4, né, que é a pessoa que vai colocar a mão na massa, efetivamente. E o 22 é como se fosse o engenheiro, né? Se a gente estiver pensando assim numa obra, o 4 é o trabalhador, é o que vai fazer as coisas acontecerem. Mas quem vai idealizar e construir e fazer aquilo acontecer vai ser o engenheiro dessa obra, tá? Então o 22, ele está ligado a alguém que realiza. Ele precisa de ter esses atributos do 4, só que ele precisa de ter uma força maior para conseguir realizar, né? Então o 22, ele está ligado realmente a quem veio para fazer uma grande contribuição para o mundo. Como eu disse no começo, a gente está falando de um número mestre. Deixa eu voltar um pouquinho para quem está chegando agora. Dentro da numerologia cabalística, a gente tem os números de 1 a 9, que são o que a gente considera como os números regulares, né? E a gente tem os números 11 e o 22 como sendo os números mestres possíveis de vivenciar na Terra. Na linha em que eu atuo, dentro da numerologia cabalística, a gente considera apenas esses dois por ser os que são possíveis de vivenciar aqui na Terra. Existe o 33, o 44, o 55 e assim por diante, né? Então, eu sempre foco no 11 e o 22, eu fiz vários vídeos falando sobre o 11. Se você está chegando agora e ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha lá, porque os vídeos estão bem interessantes, com uma mensagem muito importante. O 11 é um número mestre que é bastante buscado para as pessoas entenderem um pouco mais. Ele está ficando cada vez mais conhecido, né? Tem o 1111, as pessoas que veem horas repetidas, que veem esse número repetidas vezes, sempre trazem questionamentos: o que significa eu ficar vendo 1111? Eu até falei no vídeo anterior sobre uma forma um pouco equivocada, né, que o mercado tem usado o 1111, porque o 11 ele não está ligado ao comércio, nem à venda, nem aos ganhos financeiros. Tanto o 11 e o 22, eles são números que vieram para ajudar as pessoas. Sim, o 22 ele tem esse lado de realização que ele precisa. O 22 é aquilo que vai materializar o que o 11 idealiza. É uma boa dupla. Eu, inclusive, mais para o final do vídeo, vou falar um pouquinho sobre a minha configuração pessoal, porque eu sempre gosto de trazer o que acontece comigo, que é uma forma de você se identificar também, se for o seu caso, né? Eu tenho o 11 e o 22 no meu mapa, e mais para o final do vídeo eu vou contar como né, ter esses dois números vibrando. Então eu sempre digo que o 11 e o 22 é uma boa dupla, porque o 11 é aquele que idealiza, que sonha, que inspira as pessoas, né, que ajuda as pessoas a encontrarem o seu caminho. Mas o 22 é aquilo que expande isso para um grande número de pessoas, é aquele que vai fazer acontecer, ele precisa de realizar. A vida dele é como se não fizesse muito sentido se ele não realizasse, né, grandes obras. E uma coisa que eu sempre trago para as pessoas, quando eu falo grandes obras, quando eu falo em atingir um número grande de pessoas, vocês têm que entender que isso é dentro do contexto da sua vida, da sua história, né? Então, o 22 ele tem uma característica muito interessante quando ele está bloqueado, por exemplo,
que é a pessoa não reconhecer aquela potência que ela tem. E eu sou essa pessoa que eu passei por essa situação, então eu também quero trazer essa contribuição aqui, porque a primeira coisa que as pessoas que têm um 22 forte no mapa, a primeira reação é não reconhecer. Imagina que eu tenho isso, eu não tenho isso. O que eu fiz até hoje? Não, as pessoas demoram a conseguir identificar, não todas, claro, né? Mas muitas vezes tem essa dificuldade de se reconhecer como sendo alguém que veio para fazer algo grande e que com certeza em algum momento da vida já deve ter feito coisas, né, grandiosas dentro da sua história, dentro do que já viveu, dentro do que estava previsto para aquela pessoa. Provavelmente ela fez alguma coisa que estava além, né, e muitas vezes ela não reconhece. Eu sempre falo da importância de aliar o trabalho de autoconhecimento com o profissional, com o psicólogo, né? Ele vai ser um acelerador desse processo. Então, para quem está passando por isso, está com algum tipo de bloqueio, em função de se descobrir, né, tanto quanto o 11 como o 22, buscar realmente um apoio para que você consiga se ver o mais rapidamente da forma como você é de verdade. Você tem uma grande contribuição para trazer para o mundo. Então, essa é uma responsabilidade. E a outra coisa importante, sempre falo também aqui, tudo que tem muita luz também tem muita sombra. E aí, quando a gente fala de número mestre, a gente sempre fala de muita luz, de números que têm uma vibração muito elevada. As pessoas que trazem número mestre, elas realmente vieram para um algo a mais, para uma contribuição a mais. O 22, por exemplo, a gente fala que ele já é um pós-graduado aqui na encarnação, então ele já encarnou muitas vezes, ele já está aqui agora para auxiliar as outras pessoas. Claro que ele vai passar pelos seus desafios. Eu sempre, toda vez que eu trago, né, os atributos dos números mestres, eu venho com muita cautela, porque o que importa aqui é você entender a sua responsabilidade dentro do contexto que a gente vive. Se as pessoas levarem o fato de possuírem um número mestre para o lado da vaidade, que bacana, e efetivamente não vivenciarem os números mestres na sua essência, a sombra que elas vão ter que viver com aquilo ali, conviver com aquilo ali, é muito grande. Então, quando você se deparar com a presença de um número mestre no seu mapa, né, na sua configuração ali principal, claro, seja grato por ter esse potencial, mas entenda a sua responsabilidade para fazer realmente acontecer. Não faz sentido a gente receber um número mestre e não trabalhar em prol da humanidade. Então, se você tem tanto o 11 quanto o 22, você tem uma missão aqui para cumprir. Você veio para servir. Todos nós viemos para servir, é o que eu acredito, né, piamente. Mas o 11 e o 22, eles vieram realmente para auxiliar um número grande de pessoas, né, principalmente o 22, quando a gente fala de estender, né, essa potencialidade. Então tem uma responsabilidade, é uma vibração que está ligada ao desenvolvimento material, social, humano, traz um equilíbrio para a evolução material, espiritual. O 22 ele tem a missão de humanizar as pessoas no sentido dessa amplitude universal, né? Então ele pensa grande, o 22 é aquele que pensa grande. Então quando eu falo, né, da luz do 22, eu falo sobre um pensamento macro, grandes obras, disciplina, bem-sucedido, inteligente, maduro, né, isso na sua potência. E quando eu falo da sombra, ou seja, que é o lado exagerado, é o lado que eu falo né, que está descalibrado, eu falo em menosprezo, em nervosismo, em pessimismo, em arrogância,
em tensão. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando descobrem, por exemplo, que ela tem, né, um 22 forte no mapa, e que elas não têm a menor consciência disso, a primeira reação costuma ser a de negação mesmo. Imagina, eu estou passando por uma situação assim, assim, assado, quer dizer, elas relatam essa situação de nervosismo, vocês imaginam o que é uma vibração dessa do lado contrário, né? Então, assim, é forte, não é para qualquer pessoa. Não é fácil realmente, muitas vezes, se ver com essa vibração elevada e não se sentir pronto para isso. Só que, assim, se você tem, é porque você tem todo o potencial para desenvolver. É claro, né, que é o autoconhecimento que vai te trazer essa clareza e te ajudar nesse processo de você se ver dessa forma. É o começo de tudo, né? Mas é importante entender que eu sempre brinco o seguinte, né? O mapa, ele é matemático, né? É um mapa numerológico, a gente está falando de números. Então, se os dados estão corretos, né? Que são a data de nascimento e o nome da sua primeira certidão de nascimento, ele é muito assertivo. Então, o que aparece ali é porque tem, né? Porque está ali. Pode não estar desenvolvido, pode estar bloqueado, pode estar na sombra, mas pode acreditar, ele está ali. E quanto antes você abraçar as vibrações que você tem, e principalmente de número mestre, melhor a sua vida vai andar. Porque é uma coisa que eu tenho também que sempre lembrar, né? Quando você tem um número mestre, né, como eu já falei, que você veio para servir, né, ele veio para ter uma utilidade, é muito importante que vocês tenham essa noção de que para a sua própria tranquilidade, né, se você tem um número mestre, então para a sua própria tranquilidade, para o seu próprio bem-estar, você precisa exercitar essa vibração, você precisa colocar isso em prática. Porque se isso não acontece, isso prejudica a sua vida pessoal. Então, é mais ou menos assim, eu ia usar a expressão que a gente não tem escolha, mas na verdade a gente sempre tem escolha, né? Mas é que não compensa, né, a gente não usar essa vibração. É muito melhor você conhecer, você se informar, estudar sobre isso e abraçar essa vibração, se é o seu caso, se você já identificou, né, através de um mapa, que você tem esse número mestre na sua configuração principal. Eu gosto sempre de ampliar um pouquinho o conhecimento, né, além do mapa. Se a gente fala do arcano 22 no tarô, e lembrando, né, que o mapa numerológico, a gente utiliza também os arcanos do tarô para a leitura do mapa. O 22 ele vai falar do louco. O louco no lado negativo é aquele que pode indicar uma irresponsabilidade, uma corrupção, intervenção de forças para o mal, isso do lado sombra. Então você imagina, o mesmo potencial que a gente tem para fazer coisas grandiosas e coisas maravilhosas, também pode sim ser usada para o negativo. E não compensa, eu posso garantir para vocês que não compensa você levar essa vibração para o lado apenas do seu crescimento material, pessoal, e não pensar na sua responsabilidade como um todo. Vocês podem ter certeza que um dia essa conta chega, né? Muitas pessoas passam uma vida inteira se sentindo fora do compasso, mas que não buscam, né, nenhum tipo de autoconhecimento. E além de desperdiçar esse potencial que poderia já estar sendo útil para um número grande de pessoas, prejudica a própria vida. Eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo aí que está se identificando com o que eu estou falando. É muito doloroso você ter um potencial desse e não usar da melhor forma, e não abraçar esse potencial, porque você fica realmente apenas com as dores, né, desse número. Então, a minha ideia aqui hoje é trazer um pouco de conhecimento, um pouco de clareza
Efetivamente, só um mapa completo vai poder te dar certeza se você tem esse número, se não tem, os lugares onde ele está, porque também vai fazer diferença, né? Aonde ele pode aparecer. Na nossa configuração principal aonde ele vai atuar de forma mais forte. Além de ter nascido num dia 22, como eu disse, né? Você ter esse número mestre, ou na missão, no destino, na expressão, são os lugares onde ele vai vibrar com mais força, né? Onde você vai sentir ele com mais força. Falando ainda um pouquinho do 22 em outras áreas, dentro da Cabala, né, na Árvore da Vida, a gente tem as 22 letras hebraicas. Então, eu para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de trazer conhecimento de áreas que se complementam, né? Que são as áreas que eu atuo, que é a numerologia, que é a cabala, o tarô dentro desse contexto, como faz sentido, né? A letra 22 no alfabeto hebraico, por exemplo, ela fala, os atributos dessa letra são certeza, fechamento, espiritualidade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E tem outras coincidências bem interessantes dentro da Cabala, do número 22, né? O Salmo 119, por exemplo, ele tem 22 versículos. Então, para quem gosta desse significado da numerologia, né, que considera os números como sendo uma mensagem do sagrado para a gente, existem muitos códigos a serem desvendados, né? E o 22 é um número que ele requer ética, responsabilidade para ele manifestar. O 22, por exemplo, no destino, ele vai para um lugar que ele precisa ultrapassar a fronteira. Então, muitas vezes ele tem uma tendência até para buscar, né, coisas no mundo inteiro, assim, uma amplitude internacional mesmo. Ele é muito bom, né, por exemplo, para quem tem... E tem o empresarial também, tá, gente? Então, por exemplo, no caso do empresarial, para empreendimentos diplomáticos, políticos, negócios internacionais, como eu disse, o 22 pensa grande. Então, o mundo, né, é o lugar do 22. Na expressão, por exemplo, pode trazer sucesso, beneficia setores de assistencialista, humanitário, governamental. Lembrando que essa potência ela vai acontecer se você estiver contribuindo, né, com o seu serviço para esse grande número de pessoas. Então, essa parte boa que o 22 traz, ela é uma consequência se você está atuando como se deve, tá? O 22, por exemplo, na motivação, você pensa o que é a motivação, né? A motivação é aquele desejo de alma, é aquilo que, assim, é o que te mantém, sabe, com a alegria de viver, é aquilo que faz sentido para você, é aquilo que te move, que faz você levantar da cama. Então, quem tem o 22, por exemplo, na motivação, é uma pessoa que o tempo inteiro está ali com aquela... né, às vezes pequenininha, às vezes grande, mas com aquela coisa de querer realizar. E precisa de realizar, né? Como eu disse, o 11 ele é um idealista, ele sonha, ele inspira, mas o 22 ele não veio só para ficar no idealismo, ele veio para concretizar. Então é fundamental colocar isso em prática. Uma coisa que eu já mencionei e vou reforçar, né, é que quando a gente vai fazer os acertos de assinatura e acertos também no mapa empresarial, 11 e 22, embora tenham essa potência que eu tenho trazido, né, mais fortemente agora, eles são uma potência sim, né, uma potência espiritual, uma potência de realização, porém é muito importante ter em mente que eles não visam o lucro. Então, querer fazer um acerto para dar um 11, para dar um 22, é mirar no lugar errado. Tá? O 11 e o 22, eles não vêm com essa questão de visar o lucro. Se você fizer um acerto buscando esse tipo de coisa,
Você está perdendo seu tempo e indo para um caminho bem ruim, tá? Então, quando a gente fala desses números, a gente está falando de números que tem um algo a mais além aqui do material. Pode até ser que esse 22 tenha como consequência um ganho, alguma coisa realmente material? Pode sim, mas isso vai ser uma consequência do que ele faz, consequência do bem que ele está fazendo. E que esse lucro, que essa colheita, caso ele venha a ter, que também seja usado para ampliar ainda mais sua ação, para atingir um número maior ainda de pessoas. Isso é muito importante a gente ter em mente, a gente tem que ser responsável, né, com relação a essa vibração. E aí eu fico sempre muito preocupada, porque tem vários tipos de profissional, né, e que muitas vezes estão interessados em agradar as pessoas que chegam até eles e simplesmente fazem os acertos mais absurdos, vamos dizer assim, prometendo coisas que vão acontecer e sem nenhuma responsabilidade ética, sem nenhuma preocupação de, inclusive, preparar aquela pessoa. Uma coisa, por exemplo, que a gente tem em mente, né, é que se a pessoa não tem o número mestre na sua configuração principal, e a configuração principal é ter nascido no dia, né, ter um número na missão, no destino, na expressão, na motivação, é você não colocar o número mestre no acerto, né, na assinatura dessa pessoa. Então, e eu sei que tem muita gente que não respeita isso, que acaba que faz uma assinatura com a expressão do número mestre. Eu posso dizer uma coisa, uma hora esse boleto vai chegar, tá? Porque isso não é uma coisa que a gente deve fazer, a gente está mexendo na vibração de uma pessoa que não está preparada, e isso pode ser bem ruim, né? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, inclusive, de saber que profissional que eu vou buscar, é a sua vida que tá sendo levada, né, para jogo. Então, a gente tem que ter responsabilidade nessa questão, tá? Então, lembrando, o 22, né, que é esse mestre construtor, a essência dele é unir espiritualidade e matéria. Ele é o arquiteto, um engenheiro, né, que transforma as grandes visões em obras concretas. Quando ele está na luz, ele é disciplina, ele é liderança, é capacidade de realizar projetos duradouros e que vão beneficiar o coletivo. Quando está na sombra, né, pode ter um perfeccionismo, um controle excessivo, um medo da própria grandeza, como eu já mencionei, que é muito comum, né? E se ele estiver bloqueado, ou seja, se ele não estiver vibrando nem no positivo e nem no negativo, ele acaba que vive a redução do 22, que é um 4. Viver a redução no pior, né, do que teria o 4, que é ser rígido, limitado, preso à rotina. E se a gente for olhar o arquétipo, né, do 22, a gente vai falar do construtor, que ele busca integrar realmente luz e sombra e manifestar o todo. Como eu disse, o 22, né, no tarô é o louco, que ele é o símbolo da jornada completa, que é aquele que completa, que coloca fé, né, no caminho. Vamos comparar um pouquinho o 11 e o 22. O 11, ele seria o mestre inspirador. Então é aquele que vem com intuição, espiritualidade, inspiração, aquele vínculo com a espiritualidade forte. Ele pode até vir com características de evidência, né? E o 22, ele é o mestre construtor. Ele vem com a energia de realização, de disciplina, de concretização. É aquele que já é o pós-graduado aqui, né, nessa jornada. A missão do 11 fala em despertar consciência. A missão do 22 fala em construir um legado coletivo. Quer dizer, alguma coisa que não é só para você, que é para o coletivo. O risco que a gente pode sentir, né, no 11 é o de sonhar sem agir. Ou seja, o 11 é muito sonhador, né? Porque para a gente querer mudar o mundo também a gente tem que sonhar um pouquinho.
mas o risco é dele sonhar e não agir. Em compensação, o risco do 22 é agir sem nenhuma espiritualidade. Então, olha que dupla boa. A gente precisa das duas coisas, né? Para a gente fazer algo grandioso que beneficie o coletivo, a gente tem que sonhar. Mas fazer isso sem nenhuma ligação com a espiritualidade está fadado ao fracasso, né? É esse vínculo com a espiritualidade que vai fazer a sua consciência, que vai fazer você agir da melhor forma. É bem sério isso. A sombra do 11 é ansiedade, insegurança. A sombra do 22 é rigidez, perfeccionismo. Um canal, o 11 ele pode ser um canal de luz e de ideias, e o 22 ele é considerado uma ponte entre céu e terra. Então, se a gente for resumir, o 11 ele abre as portas, né, para as novas percepções, enquanto o 22 ele constrói essas percepções para o mundo físico. Então, um inspira e o outro concretiza. Bom, e conforme eu prometi, né, lá no começo do vídeo, se você chegou até aqui, eu quero contar um pouquinho da minha experiência, porque é isso que me move, né? É isso que me traz aqui. Eu tenho 11 na missão e tenho 22 na expressão. Descobrir o 11 na minha missão fez eu mudar minha vida completamente. Eu trabalhava numa outra área de atuação e que não me satisfazia, que não me trazia contentamento, né? E eu praticamente mudei a minha vida de uma forma muito rápida. Eu confesso que não fiz muito planejamento para fazer essa transição, porque no momento em que eu descobri a minha missão, foi como se eu tivesse, enfim, sabe, encontrado... Eu, enfim, estava encontrando a minha razão de viver, né? Então, para mim, foi muito forte. É muito ruim você se sentir fazendo as coisas por fazer, né? Para pagar boleto, sabe? Sem sentido nenhum, né? Eu não conseguia fazer isso. Só que eu não sabia por quê, né? Eu não conseguia fazer isso porque a minha missão, ela estava ligada a ajudar as pessoas, a ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Todas as missões são importantes, né? Eu sempre falo isso, não tem missão mais importante do que a outra. O que acontece é que quando a gente fala de número mestre, a gente está falando de alguma coisa que dá uma sacudida ainda maior, né? Para quem tem sabe o que eu estou dizendo. Então, no momento em que eu descobri essa missão, eu mudei minha vida inteira, né? Como eu já falei aqui em vários vídeos e tudo mais. E aí, posteriormente, veio a descoberta da minha expressão, que é o 22 também, que fala sobre essa necessidade aí de realizar para um grande número de pessoas, para o coletivo. E eu realmente tive esse número bloqueado durante algum tempo, tive que ter a ajuda mesmo de profissional para me mostrar, né, que eu tinha assim, esse potencial. Então, por isso que eu sempre venho aqui trazer vídeos esclarecendo, tanto que é importante a gente ter autoconhecimento e ao mesmo tempo usar, né, a nossa rede aí de profissionais que vão ajudar a gente a encontrar, nos fortalecer, né, porque é muito ruim você ficar na sombra de um número mestre, a sombra de um 22, a sombra de um 11 é muito pesada. Quem tem esses números e não conseguiu desenvolver ainda, sabe o que eu estou dizendo. Eu recebo relatos diários das pessoas dizendo que sofrimento que é, eu não consigo sentir nada de bom tendo esse número, eu não queria ter, né? Que são pessoas que ainda estão em negação, que ainda não encontraram o seu potencial. Então, esse bloqueio, esta autossabotagem faz parte, né, do lado sombra desse número. Mostra ainda mais que você tem este número, tá? Então, a minha ideia aqui, através, né, da minha própria experiência, cada vez mais, a cada vídeo que eu coloco no ar falando sobre esse assunto, é trazer mais clareza. Se você está nessa situação de saber que você tem esse potencial, ou, né, se você ainda não fez um trabalho de autoconhecimento de numerologia, porque se a gente está falando de número mestre, a gente está falando especificamente de numerologia.
E a área que eu atuo é a numerologia cabalística, que eu entendo que é uma abordagem muito mais profunda e que vai te sustentar, né, muito mais com embasamento mesmo, para você entender, para você se conhecer melhor. Então, se você por acaso sente, tem uma intuição de que você pode ter algum número desse no seu mapa, porque você está sentindo alguma dessas coisas que eu mencionei aqui, eu indico fortemente que você busque, né, fazer o seu mapa, se conhecer e ver se você realmente tem, como lidar com isso. E o quanto antes você buscar essa validação, melhor para a sua vida. Eu posso garantir que sua vida, a partir do conhecimento, de você usar isso, né, o lado positivo dessas vibrações, que com certeza a sua vida vai melhorar, tá? E por outro lado, se você já fez o mapa, já sabe que tem e está nessa fase de autossabotagem, de bloqueio, procura a ajuda de algum profissional, procura ferramentas para te ajudar a potencializar, porque é como eu disse, a gente veio aqui para beneficiar o outro, para servir, e se a gente não fizer isso, a gente está prejudicando a nossa própria vida, né? Então é uma forma do universo de dizer: eu preciso de você, né, como um operário aqui para servir, e se você não fizer o seu trabalho direitinho, vai ficar difícil para você, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade, a gente tem que ter uma ética. O tempo inteiro eu falo: busca a espiritualidade, seja qual for o seu caminho. Eu não falo nunca em religião, eu sempre falo em espiritualidade, porque eu entendo que cada um precisa de criar o seu caminho e reconhecer qual é o seu caminho que te leva, né, a Deus, ao universo, à fonte criadora. Descobre, mas se liga a um caminho. Vai ficar tudo mais fácil. Você vai sentir uma força, né, que vai te ajudar com certeza a concluir as questões. E se você nasceu, né, no dia 22, você com certeza também sente essas características aí. E muitas vezes quem nasceu no dia 22, que não tem esse conhecimento dessa força, normalmente são pessoas que têm uma predisposição realmente a esse nervosismo, a essa coisa de ter um comportamento até descalibrado, assim, sabe? É uma potência que, quando a pessoa não conhece, ela vira um carro desgovernado, né? Então, tanto pode cair para um lado da depressão e tudo mais, como, infelizmente, para coisas bem negativas. A minha ideia, né, quando eu venho para cá fazer um vídeo, eu já contei isso também nos meus vídeos, nos primeiros vídeos que eu coloquei no canal. Eu sempre falo da minha dificuldade inicial, que é fazer vídeo, que é me colocar à frente da câmera, que é expor, né? E que a vida, a minha missão foi me colocando nessa posição. E hoje, né, quando eu ligo a câmera e venho aqui fazer um vídeo sobre isso, não é sobre mim que eu estou falando. E eu não tenho mais a vaidade se está bonito, se está feio, se eu estou falando bem. Eu tenho uma responsabilidade. Não importa muito se eu estou fazendo um vídeo onde a qualidade está excelente, a técnica e tudo mais. Mas a cada vídeo que eu coloco no ar, eu sei que eu estou fazendo o que é da minha história aqui de fazer, que é trazer clareza, que é ajudar as pessoas que ainda não encontraram o seu caminho a encontrar, que é fortalecer as pessoas que já estão nessa jornada de autoconhecimento, que já têm o seu mapa, que já sabem que tem esses números, é lembrar a elas da importância e da potência que a gente tem. A gente não veio aqui para dar errado. Isso eu estou falando para quem tem número mestre, para quem não tem. A gente veio aqui para dar certo. A gente tem um plano evolutivo, a gente não está aqui para passear só, a gente não está aqui de férias. A gente está aqui para realizar, a gente está aqui para evoluir, para reparar o que foi feito de errado em outras jornadas. Todos nós temos coisas, né, a crescer, a contribuir. Alguns mais, outros menos, outros vieram mais para auxiliar, né? E se você não auxilia, você também está prejudicando a sua própria jornada. Então aqui estamos todos interligados. A gente tem que entender a nossa responsabilidade aqui nessa jornada.
Mas é muito importante, quando eu falo de responsabilidade, não precisa de ser pesado, não precisa de ser penoso, não precisa de ser sofrido. A gente está aqui como um presente. Se você está aqui hoje podendo assistir esse vídeo, você também foi presenteado com essa oportunidade, que é essa jornada de entregar o seu melhor, de você ir em busca do seu caminho evolutivo. Então, independente da sua crença, se você acredita em outra jornada, se não acredita, eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa melhor. E é sobre isso que eu estou falando aqui. É dessa necessidade que a gente tem de ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E isso não é da boca para fora. É uma longa caminhada, eu querer chegar num destino longe, vai depender do meu primeiro passo. Então é no dia a dia que eu vou construindo a minha caminhada. Qualquer coisa, por menor que seja, que hoje eu faça melhor do que eu fui ontem, eu estou no caminho certo. E comparar a minha jornada com as outras pessoas é uma bobagem. Cada um veio para uma história pessoal. E você se desconectar também da sua própria história também está errado. Eu falei o tempo todo de servir o outro, de servir o coletivo, sim. Mas a gente também tem que entender qual é a nossa história. Tem muita gente que usa o serviço para fugir, né, da sua própria história, para não encarar a sua própria situação. Também não está certo. A gente precisa de viver o que a gente veio para viver, de olhar para a nossa história, respeitar a nossa história e também para servir. Então a gente é fruto disso tudo, desse caldeirão, tá? Bom, é sobre isso, né? Então eu espero, sobre isso tudo, né? Eu espero que esse vídeo traga mais clareza ainda para as pessoas que têm o número mestre. Eu espero que esse 22, se você tem esse 22 aí, se você acha que você tem, ou se você já sabe que tem, que você olhe para ele realmente como um presente, uma responsabilidade, né? Eu sempre falo aqui do saquinho de talentos que a gente recebe, e não é para enfeitar, é porque a gente precisa de usar. Então, e uma coisa que dá muita força para a gente usar essas nossas potencialidades, é quando você entende que não é para você. Né? Eu sempre brinco o seguinte: o dia que eu entendi que o meu chefe está lá em cima, né? Como eu gosto de dizer, acabou a vaidade. Acabou o achar que eu não estou preparada, acabou achar que... Porque, né, o perfeccionismo é uma característica nossa, né? Existia uma urgência em começar a servir. Então eu quero, né? Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado também a aceitar, a abraçar esse número mestre, caso você tenha tanto o 11 quanto o 22, mas hoje especialmente do 22, porque a gente está precisando, né, de grandes construtores. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigada. Eu sou a Ananda Pereira, numeróloga cabalista, sempre falando de autoconhecimento e de numerologia. Se você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, muito obrigada. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, vamos ajudar, vamos crescer junto, expandir, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante você sinalizar, clicar, né, no curtir, compartilhar se você imaginou, pensou em alguém nesse momento. Isso tudo vai estar ajudando, né, a gente espalhar essa visão. Quanto mais gente consciente tiver, melhor para mim, para você, para todo mundo. Tá? Então, muito obrigada por ter chegado até aqui.